Estimados amigos, estimados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam, que nos assistem a partir desse momento. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Estúdio. E mais essa ocasião, vamos fazer a nossa leitura do livrinho A Agenda Cristã para preparar o nosso ambiente fluídico aqui, para que boas energias possam nos envolver. Então vamos ver o que vem aqui. Previna-se. Capítulo 34. Diz assim: equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Bastante atual esse. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Mais atual ainda. Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a interação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Olha só, hein? Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitui imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura da violência. Então vamos fazer a nossa prece, recolher no nosso mundo íntimo, cerrando os nossos olhos, acalmando a nossa respiração, buscando no nosso arquivo de imagens agradáveis, uma cena, uma imagem que traga carinho, ternura ao nosso coração. Seja uma paisagem, uma foto, uma filmagem, algo que traga alegria. E diante desse cenário que colocamos na nossa tela mental, nós convidamos o Mestre Jesus para a nossa prece, agradecendo a Ele, o nosso Mestre, modelo e guia, pela oportunidade do aprendizado, pelo investimento que nos faz no dia a dia, pela presença amiga que muitas vezes nós não percebemos, mas sentimos no fundo do nosso coração. Que tenhamos a Jesus sempre como nosso Mestre, não somente nos momentos de tristeza, de dificuldade e de desafio, mas também nos momentos de alegria. Tenhamos Jesus nos nossos momentos de conquista, de vencer a nós mesmos, de conquistarmos o jardim florido, aonde um dia foi um terreno escuro do nosso coração. Obrigado, Mestre Jesus. Ilumina a nossa casa, o nosso lar, o nosso coração e as nossas atitudes. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um trecho do capítulo 6, chamado O Cristo Consolador. Então, mais uma vez, eu vou ler um trechinho aqui de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E diz assim Mateus fez esse registro: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse é o item 1. E aqui o item 2 do nosso Evangelho nos diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na condição da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida
as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que Jesus levou a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei essa condição está na lei por ele ensinada, Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. Cristo, o Consolador. Já tivemos a oportunidade de falar aqui no Evangelho no Estúdio, numa mensagem de final de ano, dele, do mestre, modelo e guia da nossa humanidade, Jesus de Nazaré. E a pergunta é bastante direta e objetiva. Quando uma pessoa que você ama muito vai fazer uma operação num hospital e você se recolhe em prece, você reza, ora, para quem? Para Jesus ou para Papai Noel? Quando uma pessoa que você ama muito vai enfrentar uma viagem longa, vai ficar muito tempo fora, num país distante, para quem você pede proteção? É para Jesus ou é para Papai Noel? Quando aquelas dores maiores assolam o nosso coração, quem nós buscamos, senão Jesus? E por que nós buscamos a Jesus? Porque nós sabemos que Ele é mestre, Ele é amigo. Ele não condena ninguém como não condenou a mulher que foi pega em adultério. Ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele não condenou ela, ele não apedrejou a ela. Jesus não apedreja os nossos erros, as nossas falhas. Ele compreende e nos adverte: olha, Paulo, não faça de novo que você vai se lascar, hein? Porque a lei é de causa e efeito. Conversávamos a isso há poucos instantes atrás aqui, eu e o Rafael aqui no estúdio. A lei é de causa e efeito, tudo termina lá. Jesus não vem só para tirar os nossos problemas. A gente vai ter que carregar a nossa cruz. Mas eu prefiro carregar a minha cruz tendo Jesus sendo o mestre, o exemplo da bondade, da pacificação, da esperança no futuro. Isso é o que Jesus ensinou. Isso é o que Jesus colocou e eu permiti no meu coração. Aí eu pergunto a todos que nos assistem e nos ouvem: nós temos aberto as portas do nosso coração para Jesus? Nós temos buscado o entendimento de quem é Jesus e o que Jesus ensinou? Ou nós simplesmente ouvimos, aprendemos por ouvir dizer que assim foi? Nós também precisamos nos instruir de quem foi Jesus e o que ele fez de espetacular para a nossa humanidade. E eu digo, puxa um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. A doutrina espírita explica muito bem como Jesus, o mestre, o modelo e guia desse planeta, dessa humanidade, o fez. Jesus recebeu o planeta Terra de Deus. Quando essa massa toda se desprendeu lá do Sol e começou a formar todo o sistema solar, Jesus já era um espírito puro. Jesus conhece cada um de nós. E aonde que a gente percebe que Jesus sabe das nossas necessidades mais íntimas, nos nossos momentos de maior dor? É ali que, quando a gente abre a porta, ele entra suavemente, envolve o nosso coração em vibrações de paz,
de tranquilidade, e nós seguimos o nosso caminho. E Ele nos convida a caminhar, Ele não carrega a cruz por nós. Deus não veio para cá para resolver os nossos pecados, de forma alguma. Isso não é verdade. Cada qual vai ter que resolver o que mesmo plantou. Jesus vai nos ajudar, com toda certeza. Vai nos auxiliar, sim, mas não vai carregar a mochila por nós. Nós vamos ter que carregar a nossa mochila. E Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos auxiliar. Não tenhamos a menor dúvida disso. Queridos amigos, queridos irmãos, acreditemos em Jesus. Conta uma história que uma garotinha, muito pobre, numa fazenda muito simples, certo dia o pai dela ficou muito doente, foi para o hospital. Aquele pequeno sítio não conseguia produzir o necessário e eles estavam passando a necessidade. E essa criança um dia pegou o pouco que tinha e tentou chegar até a mercearia mais próxima, naquela zona rural. Em determinado momento, ela tão triste, vendo o pai doente, a mãe com severas dificuldades em casa, ela se ajoelha e começa a rezar. Um pouco antes disso, um outro grande fazendeiro ali das imediações pegou seu cavalo e saiu fazer uma checagem ali nas suas terras. E se deparou com aquela criança de aproximadamente 8 anos de idade, ajoelhada numa encruzilhada, numa rua ali, num cruzamento poeirento do interior, rezando. Ele falou: mocinha, o que aconteceu? Ela explicou a situação a ele, ele teve o coração tocado por aquela história que ela passou, colocou a mão no bolso, tirou uma soma de dinheiro e passou a menina: filha, está aqui o dinheiro. Vai na farmácia, compra medicação para a mamãe, compra o alimento para os teus irmãos, para a tua mãe. Vai lá. Mas não perca tempo aí. Não perca tempo em ficar aí rezando. Deus não ajuda ninguém. Ele era um homem muito bruto, muito severo. Não perca tempo com isso. Vai lá comprar o que precisa. A menininha, então, ele pega o cavalo e se afasta. Dá um tempo, ele tem uns 5 minutos, como se diz, né? E pensa: será que ela realmente foi fazer aquilo que eu falei para ela fazer? E ele volta com o cavalo. E vê a menininha ali rezando novamente e diz: mas mocinha, eu não falei para você ir no mercadinho ali comprar as coisas? Por que você ainda está aí pedindo, rezando? E ela diz assim: eu não estou mais pedindo. Eu estou agradecendo a Jesus e agradecendo a Deus porque Ele colocou o Senhor no meu caminho. Jesus sabe das nossas necessidades. Jesus sabe o que se passa no nosso coração. Nos momentos de maior dor, de maior alegria, somos nós que abrimos ou não as portas do nosso coração para que Ele possa fazer morada. E como eu lembro do filme A Cabana, quem tiver oportunidade, assista novamente. Tem um trecho muito bacana em que o personagem do filme vai tentar atravessar o lago andando e Jesus, que está ao lado dele, pergunta assim: não seria melhor a gente fazer isso junto e dar a mão a ele? Aí eu pergunto: quantas vezes nós colocamos Jesus como o nosso sócio nas nossas atividades diárias, no nosso trabalho, nos nossos projetos de vida, dizendo: mestre, vem comigo, me dá uma forcinha aqui. E ele vai vir, ele vai ajudar. É que, infelizmente, a nossa fé ainda é muito pequena, é muito, 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 muito pequena. Nós precisamos ter mais fé, uma fé raciocinada, óbvio. Não vamos querer inventar moda também, mas executar isso. Ter o mestre ao nosso lado, que eu posso garantir, as coisas vão ficar mais leves, vão ficar mais tranquilas. Por experiência própria eu lhes digo, nos momentos de maior dor ou de maior alegria, convida Jesus para estar junto, porque Ele é um amigo, um sócio, um irmão, que com toda certeza só vai tornar a sua vida e a vida de todos à tua volta
ainda melhor. Não no sentido material, de posses e de prosperidade material. Não. No sentido de espírito, porque a gente não leva nada desse mundo depois. Não leva nada. Não estou dizendo para que ninguém fazer voto de pobreza e viver numa choupana no meio do mato. Não, de forma alguma. Muito antes, pelo contrário. A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que conquistar, mas tem que separar as coisas. Mas nunca separar o nosso coração de Jesus. Nunca separar a bondade, o amor e a caridade para com aqueles que estão ao nosso lado. Capítulo 6 do Evangelho. O Cristo Consolador, aquele que consola, aquele que reergue. Esse é o Cristo. Quem tiver mais dúvidas a respeito, busca vir aqui fazer uma leitura no nosso Evangelho. O capítulo é curto, mas com toda certeza é de uma luminosidade ímpar. Então, rogo a Jesus, o nosso mestre, o governador do nosso planeta, que abençoe, que ilumine os caminhos, o lar, o trabalho de todos esses que nos escutam, que nos brindam com audiência no nosso Evangelho no Estúdio. Que Jesus abençoe e ilumine a vida de todos. Muita paz a todos. Que assim seja.